Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Todo Dia. Hoje falaremos sobre inconstância. Vocês vão observar se vocês têm esses comportamentos, vamos falar sobre algumas dicas, alguns exemplos. E inconstância, gente, vamos lá, vamos ver se você acha que é ou conhece alguém que seja assim. Sabe aquela pessoa com uma certa instabilidade emocional, uma dificuldade de constância em fazer algo, em manter aquilo ali? E o complicado é que, assim, a pessoa se afasta dos seus objetivos. Então, você vê a pessoa não conseguindo chegar aonde ela quer, mas ela não consegue parar esse ciclo. Então, a inconstância, ela afeta, inclusive, até o funcionamento cerebral. E tem a genética que pode influenciar. Alguns transtornos podem estar associados, como o TDAH, o transtorno afetivo bipolar. Então, quando nós trouxemos esse episódio, a ideia de trazer esse episódio é realmente para vocês entenderem melhor como que funciona, para conseguir amenizar ou buscar um tratamento, um acompanhamento. Porque a inconstância, ela traz muitos prejuízos significativos para aquela pessoa e nem sempre a psicoterapia vai ser suficiente. Às vezes pode ser necessário um medicamento, né? Uma avaliação ali de um médico, de um psiquiatra. Vai vendo se você se identifica aí com alguns comportamentos, alguns exemplos de comportamentos de inconstância aí. Por exemplo, aquela pessoa que troca muito de emprego, né, que nunca está satisfeito, que não se dá bem nos lugares, está sempre trocando ali de emprego. Às vezes eu quero uma coisa, depois eu já quero outra, e depois eu volto para aquela, e eu não sei o que eu quero. Então, acaba que fica essa mudança de opinião muito grande, muito frequente. A primeira análise é você entender o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida, né? Então, vamos analisar em relação à questão profissional. Eu estou em uma área que eu não gosto, que eu não me sinto bem. Então é importante você estar analisando isso, né? Você fazer um plano, né? Para que isso tenha algum direcionamento, alguma meta, né? E são metas também alcançáveis. Sim. Porque talvez você imagine algo muito surpreendente, algo muito elevado, que neste momento você não consiga estar naquele local. Vamos dizer, por exemplo, eu quero chegar à gerência de alguma empresa, né? Então, mas para que isso aconteça, eu preciso chegar a ter algum processo, né? E outra coisa que é muito legal é vocês começarem a amar o processo. Porque o processo às vezes é um pouco árduo, você precisa renunciar muitas coisas para esses objetivos acontecerem. E aí, algumas pessoas não conseguem gostar disso e permanecer. E aí vem a questão da inconstância, né? Porque aí começa, para, e aí questão de outros empregos também, já não gosto mais disso, não é isso que eu quero, vai para outra área. E aí nunca chega em um ponto. Um outro ponto da academia, né, que é algo que é surpreendente de muitas pessoas falando, não gosto de academia, não continuo. Mas aí você precisa analisar todo esse contexto. Nós psicólogos, a gente sempre analisa tudo, né? Não é algo, nossa, só é isso, faz isso e pronto, acabou. Não, precisamos analisar por que essa pessoa não está querendo ir para academia. Será que ela não gosta mesmo por levantar peso, por estar ali todos os dias? Então é importante a gente estar analisando, talvez ela não gosta porque ela tem medo de ser julgada. Porque algo interno, aí igual a Bianca disse, questão genética, de crenças, né, que estão enraizadas ali. Então, é interessante a gente estar chegando a essa análise, por isso que é muito importante quando você percebe que está tendo muitos comportamentos inconstantes em várias áreas, aí você para analisar, será que é algo que eu preciso de uma ajuda externa, de um profissional? Porque sozinho eu não estou conseguindo, eu estou sentindo muito frustrada, muito infeliz. Então, assim, é importante você estar analisando e pedindo ajuda. Isso é muito legal. Isso aí não é você não estar se diminuindo e não estar sendo menos do que outras pessoas. Inclusive, será muito mais, porque você consegue chegar a pontos muito mais elevados com a terapia. Exato. E se você não entender como que funciona, eu sinto muito lhe dizer, mas é muito pequena a chance de conseguir lidar com essa inconstância. Se você não entender o funcionamento, o que está por trás desse comportamento. Por exemplo, agora voltando mais para a parte de relacionamento amoroso. Aquela pessoa que não consegue entrar em um relacionamento. Muitas vezes, se ela começa a se questionar, eu não entro porque eu tenho medo. Mas medo de quê? Medo de ser rejeitada, medo de ser decepcionada, medo de arriscar, enfim, né? Medo de ser traída.
o que tá acontecendo? O que tem ali? Porque às vezes eu tenho crenças do que eu vivi, do que eu vi talvez no meu contexto familiar. Talvez eu vi meus pais, ele tendo um relacionamento não muito bacana, então eu tenho esse medo. Então, esses porquês, eles são de extrema importância, porque eles vão te levando, te guiando a entender melhor o que tá acontecendo ali na sua mente e você conseguir avaliar melhor essas crenças, esses pensamentos, porque nem tudo que a gente pensa é verdade. Então, quando nós começamos a entrar em contato com isso, fica mais fácil de entender, né? E o que a Tamires comentou do processo de valorizar, de se sentir bem nele, é muito importante, porque se eu vou me sentir bem, por exemplo, se eu tiver uma meta para perder 20 quilos, se eu vou me sentir bem só quando eu perder esses 20 quilos, vocês concordam que vai ser meio até torturante passar todo esse processo ali, esperando esses 20 quilos? É muito provável que eu nem chegue, ou quando eu chegar, talvez eu nem consiga manter, né? Tem pessoas que elas se restringem muito por um longo período e depois elas querem compensar aquilo ali. Ou nem tem graça, né? Porque aí você chega lá, perdi. E aí? E aí? Ou então no cargo que eu quis, cheguei. Entende? Não faz sentido. Então, por isso que esse processo, igual eu falei, às vezes pode ser muito árduo, né? Porque você precisa renunciar, às vezes acordar mais cedo, às vezes deixar de algum evento pra sei lá, dedicar para aquela função, né? Para aquele objetivo que você quer. Bom, e assim, a questão desse processo é tão importante porque dessa maneira vai trazendo mais sentido para as coisas que você faz. Porque hoje em dia, até pela correria, pela rotina, muitas vezes nós fazemos as coisas sem nem prestar atenção. Então é importante você prestar atenção, de você ver para que eu faço isso, o que eu ganho com isso, e ir resgatando isso ao longo do tempo. Porque vão ter períodos que vai ser um pouquinho mais, talvez, tedioso, né? E suportar o tédio é importante, porque vai chegar um ponto que aquilo ali, por exemplo, eu começo num emprego novo, é tudo novidade, é tudo interessante, vai chegar um momento que vai ficar menos interessante, né? E aí a questão é você realmente, peraí, né? Eu preciso suportar isso, qual que é o sentido de fazer isso, de você ir resgatando os motivos que você tinha, o quanto você se sente bem, satisfeito, para você conseguir lidar com aquilo e manter. Até porque na nossa vida a gente não vai viver só momentos super excitantes, assim, super empolgados, entusiasmados. Isso faz parte da vida, né? Não é eu vou estar sempre aqui em cima ou aqui embaixo. Né? Então é importante também a gente ter esse equilíbrio e ver o que tem de bom naquilo, né? E assim, um outro ponto muito importante é tomar cuidado com aquele pensamento 880, aqueles muito extremistas, né? Então, ou eu vou na academia todos os dias ou eu nem preciso ir. Né? Já que eu não fui um dia, eu não vou. Isso faz muitas pessoas desistirem, porque de fato elas buscam a perfeição, digamos assim. Ou um relacionamento teve um pequeno conflito. Não quero mais namorar, não quero mais estar casado. Só que faz parte da vida, né? As coisas não vão ser sempre 8 ou 80. Então tem o meio termo ali. Então é importante tomar cuidado para não ter atitudes muito impulsivas. E aí entra tanto a terapia quanto a medicação na questão do auxílio de lidar com as emoções. Então, em alguns casos, a terapia vai ser suficiente, outros, infelizmente, vai precisar de mais suporte mesmo, de fato, ele lidar, regular as emoções para não ter tantas atitudes impulsivas, porque a inconstância, ela envolve muita impulsividade, em alguns casos. Em alguns casos que tem transtorno afetivo bipolar, né, o TDAH, que é algo que está sendo assim, muito diagnosticado, a pessoa está se autodiagnosticando, né? Isso é muito perigoso. Mas assim, quando a pessoa recebe o diagnóstico e tudo mais, né? Precisa de uma medicação e de um tratamento psicológico, porque só um fator, só um dos profissionais não resolve. Porque a medicação é muito importante, né? Vai te ajudar bastante a ter foco e tudo mais, mas você precisa entender quais são os seus comportamentos no seu dia a dia. Se você não tiver uma rotina, não tiver uma disciplina em relação à atividade física, alimentação, dentre outras coisas, você não vai conseguir atingir, né, os seus objetivos. Pode ser que você consiga só com a medicação, mas vai ser um pouquinho mais desafiador chegar nesse processo sozinho. Então, é importante sim ter uma pessoa te ajudando. Dentre também a questão do bipolar, né, que precisa sim da medicação, mas o psicólogo vai te ajudar a auxiliar também nesse sentido comportamental no seu dia a dia. Então, é importante você ter esse combo. E eu sempre falo nos meus atendimentos,
Nunca é só um fator, nunca é só uma coisa. Vamos usar o exemplo aqui, academia, né? Eu quero atingir, na verdade, a questão da obesidade. Eu quero chegar a X peso. Porém, só com academia não dá certo. Eu preciso ter uma disciplina na questão da alimentação. Então, ou vice-versa. E não só esses dois combos, né? Dentre outras as suas emoções, né? Que a gente fala que sempre. Sim. Porque se a mente não estiver ok, as outras funções do seu dia a dia, muito difícil, assim, você chegar no que você almeja, né? Exato. Então você precisa cuidar ali da alimentação, do sono, da atividade física, ter um acompanhamento profissional, um acompanhamento de amigos mesmo, de pessoas que vão te ajudar, né? Aquelas pessoas que vão contribuir para você se manter no processo. E, inclusive, é importante avaliar se de fato as pessoas ajudam ou talvez não, porque tem algumas pessoas que a gente convive que, por mais que amamos e amamos estar perto delas, nem sempre elas podem te ajudar nesse processo. Então, por isso que é importante você observar, ver o que tem te ajudado e o que tem te atrapalhado. Então, é até uma dica que a gente dá pra vocês de, peraí, né? O que tem me afastado e o que me aproxima de conseguir o que eu quero? Porque o grande problema dessa inconstância é que ela te afasta dos seus objetivos, te afasta dos seus sonhos. Então, tente mergulhar aí dentro de você e ver tudo que tem aí dentro, tudo que você quer, tudo que você parou por algum motivo. Tentar investigar. Então, primeiro, faça essa investigação, depois uma autorreflexão, né? O que me levou a ter dificuldade em relação a isso? Faça questionamentos. Então, primeiro, conheça tudo que tá aí dentro. O ambiente é muito importante, né? Você vai analisar primeiro a sua casa, a minha organização, como que está. Eu falo a casa no geral, não só a casa onde você mora, mas assim, quais são suas amizades? As suas amizades estão condizentes com o que você almeja? Essas pessoas estão te auxiliando ou está totalmente desalinhadas com o que você almeja da sua vida? Então é importante você estar analisando isso. Questão de vida adulta também, né? Responsabilidade. É isso mesmo que eu quero? Igual eu falei um pouco antes, né? O que eu quero pra minha vida? Então, se você é adulto, você precisa ter essa reflexão e ter essa ação, né? Porque a ação também é importante. Não só ficar no momento de reflexão, no momento lá de metas e tudo mais. É importante ter todos os passos, claro, né? Mas você precisa agir com o que você quer, porque senão você não vai adiantar, não vai chegar a nenhum objetivo, vai continuar sempre nessa inconstância. E aí, como a Bianca disse, não é questão dos pensamentos, né? Não nem tudo que você pensa é o que é real. Então, às vezes, você pensa algo ali e nada que você está pensando está sendo condizente com a realidade. Então, se você reflete, avalia, vê se seus pensamentos são distorcidos ou se são reais, é muito importante. Essa questão da meta, né, é importante que ela seja realista. Então, coloque metas que você vai conseguir cumprir. Avalie se, por exemplo, se eu não estou colocando metas demais e não estou conseguindo colocar em prática, porque você vai se frustrar, não vai adiantar nada. Então, é muito melhor colocar metas que você vê possível, encaixar na sua rotina e valorizar as pequenas conquistas, né? Que se você não perceber as suas pequenas conquistas ao longo desse processo, vai ser muito difícil de você se manter constante. Então, observe todas as pequenas vitórias que você teve aí, de perder 1 quilo, de perceber que meu sono melhorou, percebi que eu tô mais bem disposta. Então, olhe tudo. Tente investigar tudo de bom, todos os benefícios que você tem tido. Não foque somente na meta final. Tá? Isso pra tudo, nos relacionamentos. Então, foque em tudo que você tem tido no momento, no trabalho, né? Foque nos seus processos ali, o quanto você tem melhorado. Então, tente observar o aqui e o agora. Não foque só no futuro. E sempre também tente trazer à tona os motivos que você tem pra se manter naquele processo. Tá? E também, gente, lembrem-se que a motivação vem na medida que eu faço. Então, é na medida que eu entro em ação que eu vou ficar motivada com aquilo. Então, não fiquem esperando motivação, não. Tá bom? Se vocês ficarem esperando sempre a vontade de fazer algo, você não vai sempre se frustrar, porque vai querer ficar só, sei lá, no celular, rolando feed ou fazendo algo que você não precisa se esforçar tanto. E algumas coisas, para a maioria das coisas na vida, você precisa se esforçar, né? Exato. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.